E aí, tudo bom? Estou de volta aqui para a gente conversar um pouquinho agora sobre o ASUS, né? Aqui nessa série de vídeos que eu estou fazendo a respeito da escala. E a escala de Coelho e Savassi. O ASUS, ela tem alguns desafios, algumas novas coisas que estão aparecendo, algumas novas possibilidades. Ainda temos algumas dificuldades, a gente ainda tem algumas coisas a responder que as fichas do ASUS também não dão conta. E vamos conversar um pouquinho então a respeito dela. Vou utilizar mais uma vez, assim como eu fiz no outro vídeo, um pouco de uma apresentação que eu fiz lá no terceiro congresso Mato Grossense de Medicina de Família. Foi bastante interessante, que nós fizemos depois um debate, e aí eu vou manter a chance da gente fazer esse debate aqui através das perguntas e respostas, tanto do canal quanto nos outros lugares onde for postado. Mas antes de eu passar para a apresentação, queria só apresentar para você esse livro, Saúde no Caminho da Roça, um livro que eu fui um dos 4 organizadores, junto com Mônica, Magda, Maiara, que é um livro que nós 4 lançamos aqui pela editora Fiocruz, da coleção Fazer Saúde. Então ele é um livro que discute muito a questão das possibilidades, né, e dos desafios que a gente tem em fazer saúde no rural e no remoto, né, no rural remoto, no distante, no ribeirinho, enfim. Ele está disponível no site da Fiocruz, e eu vou deixar a descrição do link pro livro na descrição do vídeo, ok? Então vamos ao vídeo e depois a gente volta para encerrar. Portanto, nós tivemos esse congresso, o terceiro congresso Mato Grossense, que aconteceu em setembro de 2018, como nós já conversamos ali na discussão sobre vulnerabilidade, e agora nós vamos trabalhar essa questão especificamente da escala e o ASUS CIS-AB, que é um dos grandes desafios que nós temos tido para a aplicação da escala, tendo em vista que o CIAB foi trocado, né, enquanto sistema de informação pelo CIS-AB, Sistema de Informação em Saúde e Atenção Básica, né? Então, como nós já discutimos aqui, a grande questão da escala de risco, né? Então, o risco hoje, vulnerabilidade familiar, era que ela era baseada numa ficha que era usada no cotidiano, que era a ficha A do CIAB, né? E que, enquanto ficha utilizada, né, desde a primeira visita do ACS, ela era uma ficha que não demandava nada de burocracia a mais, enfim, era um instrumento do cotidiano, né? E ela havia sido colocada mesmo inicialmente como uma tentativa para sistematizar a visita a partir de critérios muito claros, que eram critérios de risco ou vulnerabilidade social e individual, né? 2 dos 3 componentes do ADES. Depois, se vocês quiserem dar uma revisitada no artigo de vulnerabilidade, você vai perceber que essa é uma discussão bem importante, né? Mas, enfim, então, baseada nesses critérios, a gente definia a lógica das visitas, e eram esses os scores. Esses scores, como eu já conversei com você em um outro momento, é um score que já foi discutido pela Universidade Federal do Espírito Santo, que criou o critério UFES, incluindo outras sentinelas e fazendo modificações, a Closeni Modesto lá no próprio Mato Grosso, outros autores do Mato Grosso, de São Paulo, do próprio Rio de Janeiro, tem uma equipe boa ligada ao Oeste que trabalhou com esses dados. Enfim, fizeram algumas sugestões interessantes e importantes, e aí na hora que a gente sai do CIAB para o CIS-AB, a gente tem a possibilidade de ter algumas outras sentinelas, e é isso que nós estamos começando a discutir nos congressos em que eu vou com você e com outros colegas que têm usado a escala, né? Mas apenas para lembrar, né, dados da ficha A são todos esses aí, e aí dependendo da soma e da presença, lembrando que é por presença, nós temos um exemplo na frente, nós vamos repetir o exemplo do outro vídeo, caso você tenha alguma dúvida.
Mas basicamente, se você tem 5 desempregados em casa, você vai ter ali, então, 5 desempregados, você vai ter 10 pontos para aquela família. E aí você vai estar classificado como R3 ou V3, ou vulnerabilidade maior. Lembrando que menor do que 5 é a vulnerabilidade habitual. Bom, e essa é a ficha A do SEAB. A ficha que contempla os dados gerais, né? A parte da frente contemplando os dados gerais do domicílio, onde aquela família mora, com o endereço. Então, o endereço daquela família, com número, bairro, enfim. As pessoas com 15 anos ou mais, incluindo data de nascimento, idade e sexo, se foi alfabetizado, né? Que é daqui que a gente tira a sentinela do analfabetismo. Ocupação e doença ou condição referida. E aí essas doenças ou condições referidas eram justamente essas que estão ali. São alcoolismo, chagas, deficiência física, diabetes, epilepsia, gestação, que não é doença, né, é uma condição, hipertensão, tuberculose, hanseníase, malária. Então a gente vê que não havia doenças crônicas, mas algumas doenças específicas que eram doenças baseadas na lógica sanitária de acompanhamento centrado na doença. Bom, o verso da ficha A contemplava então todas as questões que a gente utilizava para avaliar as questões de baixa condição de saneamento. E aí era o tipo de casa, o destino do lixo, o tratamento da água, abastecimento de água, destino de fezes e urina. Na verdade, a gente usava, né, um dos 4 piores cenários, então destino do lixo a céu aberto, e ou tratamento de água no domicílio sem tratamento, e ou abastecimento de água não havia, ou outros, enfim, ou destino de fezes e urina a céu aberto, como os elementos que trariam, então, o pior cenário para a avaliação de saneamento. E aqui há outras informações sobre plano de saúde, enfim, qual serviço que você procura, participava de grupos comunitários, enfim. E a questão de ser beneficiário pelo programa Bolsa Família ou no cadastro de programas sociais do governo. Né? Na hora que a gente vem para o CISAB, a primeira coisa que muda é a ficha de cadastro, que passa a ser ficha de cadastro domiciliar e territorial. Então, o foco, em vez de ser na família, passa a ser no domicílio. Aí nós temos os dados do domicílio, seguidos das condições de moradia, que a gente vê que é mais ampliado. Então, por exemplo, a situação de moradia e posse, ela passa a ser um novo componente, então próprio, financiado, arrendado, cedido, situação de rua, localização urbana ou rural, tipo de domicílio, número de moradores e cômodos, que já passa a ser um dado que está presente assim de forma claríssima, né? O acesso ao domicílio, então as condições da vizinhança, tipo de material, o abastecimento de água. Então o abastecimento de água ele já é mais detalhado, né? Você vê aqui que ele pode entrar, né, como talvez um outro cenário mais claro. Água sem tratamento, fossa, né, ou direto para um lago ou rio, poderia ser uma modificação na sentinela, e destino do lixo, céu aberto da mesma forma. Além da questão de animais no domicílio, que é uma questão polêmica que nós vamos discutir no final. E aí, você vê que tem a questão das famílias, né? Então, a família aqui, dentro da lógica do domicílio, quantas famílias moram dentro desse domicílio nessa ficha. Em vez de você ter o dado de cada pessoa que mora, você tem o dado da família com o número do Cartão Nacional de Saúde do responsável, com alguns dados como data de nascimento, renda, número de membros da família, enfim, que torna um pouco mais complexa o uso desta ferramenta na lógica de uma avaliação familiar. E aí tem, por fim, a questão da instituição de longa permanência, né, que passa a ser um dado importante, tanto porque a gente é responsável por essas instituições no território, quanto porque a gente tem a questão disso poder ser uma sentinela também, né? E aí no cadastro individual, para a gente entender, a gente tem os dados todos aqui de cada indivíduo, né? Que vão ser preenchidos passo a passo. E aí dentro desses dados, o que nós temos aqui? Nós temos algumas informações
sociodemográficas, como relação de parentesco com o responsável, qual que é a ocupação, se frequenta escola ou creche, situação no mercado de trabalho. Então nós temos algumas questões. Temos uma sentinela nova, que é a de crianças, né, de 0 a 9 anos com quem fica, e aí tem a questão de adulto responsável, outras crianças, ou adolescente, ou sozinha, né? E aí aquelas questões que já eram mais ou menos contempladas, que são se frequenta cuidador tradicional, participa de grupo comunitário, se tem plano de saúde, né? E se é membro de povo ou comunidade tradicional, e aí teríamos que ver se isso poderia entrar com sentinela. Entra a questão de orientação sexual e identidade de gênero, e aí tanto orientação sexual, mas especialmente identidade de gênero, poderia sim ser algum ponto de avaliação para uma nova sentinela, assim como a questão da deficiência, né? A deficiência que antes era só tem deficiência, ou DEF como uma das sentinela, uma das condições, passa a ser um ponto específico que trabalha qual deficiência essa pessoa tem, para que possa ser avaliado também talvez como uma sentinela ou entrar dentro da lógica da condição crônica, tá? E aí vem um questionário auto-referido de condições de saúde, e aí nós vamos ver aqui que tem uma série de perguntas específicas sobre doenças e condições, mas tem uma coisa muito importante que é a questão de outras condições de saúde aqui na parte de baixo, né? E nessas outras condições de saúde aqui, nós vemos aqui claramente que é um campo aberto. Então, você te permite que o agente comunitário de saúde ele faça o registro e na hora de avaliar, a gente possa avaliar a questão dessas condições ali como sentinelas, tá? Bom, persistem, né, a questão de tabaco, álcool, hipertensão, diabetes, entram outras perguntas específicas, tais como AVC e infarto, que não eram tão valorizadas nas outras, na ficha A do CIAB, né? As doenças de sempre, hanseníase, tuberculose, enfim. E aqui você tem, então, a possibilidade de um registro mais detalhado, o que pode modificar as sentinelas dentro da lógica da escala, tá? E a questão da situação de rua, né? E aí tem a questão da situação de rua e a questão da segurança alimentar, onde que a pessoa alimenta, enfim. E tem as questões de higiene, acesso à higiene pessoal na ficha do CISAB, mas isso não significa que nós estamos avaliando a questão de higiene no domicílio, como nós vamos discutir a partir de agora, tá? Então esse é aquele exemplo que foi colocado no outro vídeo, que tem sido colocado nas aulas, para a gente entender, que é basicamente, olha, são dois acamados, um é idoso de 75 anos e hipertenso, outro é deficiente físico e ambos são analfabetos. As pessoas têm muita dúvida se a gente usa por presença ou por número no domicílio. E a gente percebe que, exceto para sentinelas do ambiente, né, sentinelas sanitárias, sentinelas de saneamento e de número de moradores por domicílio, a gente tem aqui, então, a família que tem dois acamados, então cada um pontuaria 3 pontos para cada acamado. Um é idoso de 75 anos hipertenso, então 1 ponto por ser idoso, 1 ponto por ser hipertenso. O outro é deficiente, 3 pontos, deficiente físico, e ambos são analfabetos. Então não é pela presença do analfabetismo, mas cada analfabetismo soma mais 1 ponto ali, assim como cada acamado soma 3 pontos. Então você vai somar por presença pelo indivíduo, né? Não é pela se tá ou não presente, você vai somar 3 pontos, dependendo se é 1 ou 2 ou 10, tá? Bom, e aí partindo para discutir então como que a gente vai usar o SUSIS-AB para aplicar a escala. Existem novas sentinelas, mas a maioria dessas sentinelas a gente pode agrupar no campo de condições sanitárias, né, condições de saneamento. Nós temos, então, que entra a situação de moradia e posse da terra, no qual os piores cenários poderiam pontuar. Então, na questão da vulnerabilidade social. O abastecimento de água poderia entrar, que ele não entrava antes, mas pode entrar o carro-pipa como pior cenário. E a questão de depender de um carro-pipa tem a ver com uma maior vulnerabilidade. E a gente tem uma interrogação sobre a questão de animais no domicílio,
Porque a questão do animal do domicílio ela é muito complexa, porque o animal ele costuma ser um fator de proteção para a maior sobrevida do idoso, por exemplo. Então, o animal de estimação aumenta a sobrevida do idoso. E, ao mesmo tempo, o animal ele pode ser fonte de algumas doenças. Então, assim, não dá para a gente pensar nisso em uma pontuação simplesmente pela presença ou não de animais no domicílio. A gente deveria ver se o animal do domicílio tem algum risco epidemiológico, e aí isso pontuar na escala se for um animal realmente que cause um risco claro ao seu dono, tá? E a presença se o indivíduo está numa instituição de longa permanência, deveria isso ser pontuado como uma situação de dependência dos outros, que entraria ou como uma nova sentinela, mas que eu entendo que pode entrar dentro da lógica de uma pontuação muito semelhante à de doenças crônicas, né? Ou de deficiência, mas aí se ele tiver uma deficiência, isso pontua já à parte. Nas questões individuais, então, é aquilo que a gente falou, no individual pontuar qualquer doença crônica, que faz parte da lógica do critério IFES, né? Critério da Universidade Federal do Espírito Santo. E aí vem duas situações que a gente ainda não tem uma clareza, e que isso só vai aparecer se a gente realmente começar a discutir uma escala 2.0, enfim, a lógica de uma escala diferente, uma escala que vai trabalhar de forma diversa, com outras sentinelas e inclusive outras pontuações. Mas, por exemplo, uma criança de 0 a 9 anos que fica com outra criança ou adolescente ou sozinha, que está presente esse dado na ficha do ESUS, isso demanda uma questão social importante. E essa questão social importante, ela me parece que é um elemento, sim, de vulnerabilidade. E da mesma forma, a questão da identidade de gênero. Então, assim, quando a gente está falando que existe um maior risco em gêneros trans, nós estamos claramente apontando que não só a literatura aponta isso, né, mas que é importante que a gente perceba isso como um fator de vulnerabilidade à parte. Não tem uma pontuação, né, na escala de Coelho-Savassi, mas eu acredito que nós devemos entrar com alguma pontuação nesse sentido e devemos validá-las. E permanecem sem resposta, então, mesmo no ESUS CISAB, duas questões específicas, que são a questão de condição do intradomicílio, que é muito apontado em relação à higiene. Então, as questões do intradomicílio, elas são questões relevantes, mas não tem onde você anotar isso na ficha, da ficha de cadastro do ESUS CISAB. E a outra questão das demais situações de violência, que deveria ser um critério, mas que não está pontuado, ok? E aí nós temos uma perda importante, uma crítica nossa, que é quando você muda do cadastro familiar para domiciliar, do ponto de vista do sanitarismo, da saúde coletiva, faz sentido. Afinal de contas, a unidade básica de saúde, ela tem um vínculo com... A unidade básica de saúde, ela tem um vínculo com a comunidade, com o território, né? Então, essa comunidade, ela tem um vínculo relevante com o endereço. Então, as pessoas vão mudar e vão perder o vínculo com aquela equipe. Mas é uma perda enorme para a nossa percepção da família, porque a família é a nossa unidade de cuidado. Senão, nós não seríamos saúde da família, senão a especialidade médica não seria medicina de família, né? Lembrando que nós cuidamos de pessoas e abordamos famílias, nós não cuidamos de imóveis, né? E que mesmo as situações de risco ou vulnerabilidade daquele domicílio, eles vão ser mutáveis de acordo com qual família vai viver ali. Então, a família que tem uma condição de resiliência maior, lembrando da nossa discussão sobre vulnerabilidade, ela vai ter a possibilidade, então, de trabalhar melhor com as questões que estão presentes no domicílio, tá? E aí, assim, para finalizar, sobre a aplicabilidade, o CISAB, ele não inviabiliza a escala. Nós percebemos que temos novas sentinelas ou novos dados que podem ser agrupados, principalmente na sentinela de condições de saneamento e nas sentinelas de hipertensão, diabetes, que a gente passa a trabalhar com doenças crônicas, é o critério UFES, pelo menos nessa parte ele se consolida, né? Mas, por exemplo, nós temos que ter uma equipe bem preparada para trabalhar com a escala e já organizada para trabalhar com a escala, porque nós temos ficha de cadastro domiciliar e individual, então a família ficou perdida aí. E aí nós vamos ter que trabalhar no sentido de deixar isso mais ou menos organizado
E os ACS têm que trabalhar no sentido de fazer essas pontes e deixar isso muito bem vinculado para que a gente tenha acesso a essas informações, tá? E aí, assim, esse dificultador adicional que a gente trabalhou, já discuti isso com você, que é a sentinela número de moradores por cômodo, né? Ela se torna mais difícil ser avaliada porque na hora que a gente está fazendo cadastro de domicílio, pode ter mais de uma família no domicílio. Então, o ACS passa a ser mais importante ainda no sentido de ser utilizado para trabalhar na lógica da escala. Tá? Então, assim, não vai estar disponível em banco de dados. Nós precisamos do ACS para falar, não, aquela família tem tantas pessoas, aquela outra tem tantas morando dentro do mesmo domicílio. Ok? Lembrando que estamos no YouTube, né, com essas outras, né, origens, informações, evidências, como aplicar. E eu finalizo agradecendo a sua disponibilidade, o seu interesse, estar aqui e debatendo comigo. Lembrando que estão aqui meus contatos e que esta apresentação está aqui no YouTube, assim como todas as outras. Bom, espero que o vídeo tenha sido útil, então. Estamos aí encerrando uma série de 5 vídeos que falaram da escala, de como que ela surgiu, das evidências, de como que ela é utilizada, de um pouquinho sobre o conceito de vulnerabilidade, fechando com esse que discute a escala e o SUS e o SIS-AB. Então, fechando isso, a gente depois parte para algumas outras coisas. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil. E fica à vontade, vamos conversar, vamos bater papo aqui nos comentários, no meu e-mail, no blog, enfim. Sinta-se à vontade, tá bom? Tchau, obrigado!